Audiobook O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Estamos no capítulo 13 das tropas auxiliares, mistas e próprias. As tropas auxiliares, o outro tipo de armas inúteis, são as que um príncipe pede emprestada a outro para o virem ajudar e defender. Assim fez em tempos recentes o Papa Júlio II, o qual, após os tristes resultados colhidos com as tropas mercenárias na empresa de Ferrara, decidiu-se pelos auxiliares e obteve a ajuda dos exércitos do rei Fernando de Espanha. Semelhantes tropas podem ser úteis e boas para os seus chefes, mas são sempre perniciosas a quem as chama, porque, se forem derrotadas, ele também o será, e se vitoriosas, tê-lo-ão à sua mercê. Embora não faltem na história antiga exemplos disto, eu quero deter-me nesse de Júlio II. Se a resolução por este Papa adotada de se entregar completamente nas mãos de um forasteiro para tomar Ferrara não lhe foi funesta, deve-o à sua boa fortuna que fez nascer uma terceira solução. De fato, tendo tido, de fato, tendo sido as suas tropas auxiliares derrotadas em Ravenna, entraram em campo os suíços, que contra a expectativa dos demais e dele próprio, arrebataram a vitória aos vencedores. Isso o livrou de cair prisioneiro dos inimigos ou das suas próprias tropas. Daqueles por terem fugido, destas porque não tinha sido elas quem conquistaram a vitória. Vejamos outros exemplos. Achando-se inteiramente desarmados, os florentinos levaram consigo 10.000 franceses para tomar Pisa, decisão que lhes acarretou maiores perigos do que os experimentados em qualquer outra época de sua história. O imperador de Constantinopla, para se opor aos seus vizinhos, colocou na Grécia 10.000 turcos, os quais, acabada a guerra, não quiseram ir-se embora, vindo isto, assim, a constituir o princípio de escravidão da Grécia debaixo dos infiéis. Por conseguinte, só quem não quer vencer pode pensar em servir-se de tais tropas muito mais perigosas do que as mercenárias. É que pelo fato de estarem unidas e de obedecerem a outrem, elas nos trazem inevitavelmente a ruína. Já as mercenárias, não constituindo um corpo só e tendo sido, além disso, procuradas e pagas por quem as emprega, precisam, após a vitória, de mais tempo e oportunidade para se envolverem contra ele. E o próprio chefe, que por incumbência do príncipe as comanda, não pode adquirir logo autoridade suficiente para o prejudicar. Em suma, nas tropas mercenárias, o mais perigoso é a covardia, nas auxiliares, o valor, a virtude. Nunca se lhes afigurou o verdadeiro triunfo conquistado com as armas de outrem. A este respeito, jamais vacilarei em mencionar César Borgia e as suas ações. O duque entrou na Romanha com as tropas auxiliares compostas de franceses, e com elas tomou Imola e Forli. Mas em seguida, não reputando seguras tais tropas e achando que corria menos risco com as mercenárias, assoldadou os Orsini e os Vitellis. Mais tarde, porém, como verificasse que a lealdade destas era igualmente duvidosa, dissolveu-as e passou a fazer uso das próprias. Para bem aquilatarmos as consequências do emprego de uma ou outra dessas armas, basta-me comparar a autoridade desfrutada pelo duque enquanto teve os Orsini e Vitellis ao seu serviço com as que engranjeou, ao se apoiar nos seus próprios soldados e em si mesmo. Veremos ter sido esta muito superior à precedente e haver chegado ao mais alto grau quando todos se capacitaram de que ele era inteiramente senhor dos seus exércitos. Eu não queria afastar-me dos exemplos italianos e recentes. Todavia, sou obrigado a lembrar Ireão de Siracusa, do qual já antes falei. Este, conforme disse, depois de escolhido pelos siracusanos para chefe dos exércitos, compreendeu logo que aquela milícia mercenária de pouco lhe valeria, justamente pelas qualidades dos seus comandantes, do mesmo tipo dos nossos italianos,
e parecendo-lhe que não era possível nem conservá-los, nem despedi-los, mandou matar todos. Depois disso, fez a guerra com as armas próprias e não com as alheias. Quero ainda lembrar de uma passagem do Velho Testamento, bem apropositada, oferecendo-se Davi a Saul para ir combater contra Golias, provocador filisteu. Saul, para lhe dar coragem, armou com as próprias armas. Davi, porém, mal as empunhou, resti... Davi, porém, mal as empunhou, restituiu-lhes, dizendo que elas lhe impediam o livre uso de sua força, razão pela qual preferiria ir ao encontro do inimigo com a sua funda e a sua faca. A realidade é que as armas alheias ou nos caem das mãos, ou pesam sobre os nossos ombros, ou nos apertam. Carlos VII, pai de Luís VI, depois de ter, com a sua fortuna e virtude, libertado a França dos ingleses, compreendeu essa necessidade de se armar com as próprias armas e ordenou em seu reino a criação de milícias de cavalaria e infantaria. Mais tarde, o rei Luís, seu filho, dissolveu a de infantaria e começou a assoldar os suíços. Este erro, repetido por outros, é, como se vê agora, origem dos perigos que ameaçam aquele reino. De feito, com a extinção da infantaria e com a força dada aos suíços, Luís humilhou as suas próprias armas, pois colocou na dependência das tropas alheias a sua cavalaria, a qual, habituando-se travar batalha ao lado dos suíços, acabou por persuadir-se de que não pode vencer sem eles. Daí serem os franceses maus soldados diante dos suíços, e sem os suíços não saberem planejar contra os outros. Os exércitos da França eram, como se viu, mistos, isto é, em parte mercenários e em parte próprios. Exércitos esses que em conjunto são muito melhores que os simplesmente mercenários ou simplesmente auxiliares, mas muito inferiores aos próprios. Se as instituições militares de Carlos tivessem sido conservadas e ampliadas, o reino de França seria invencível. Os homens, porém, são poucos prudentes e começaram certas coisas aparentemente promissoras sem darem tento da peçonha que nela se encerra, tal como já disse ao falar das febres da tuberculose. Quem num principado só conhece os males quando eles surgiram à superfície, não é verdadeiramente sábio. E só a poucos é dado selo. Se procurarmos o germe da queda do Império Romano, achá-lo-emos no assalariamento dos godos para o serviço das armas. Desde que isso começou, começaram também a debilitar-se as forças desse império, adquirindo os outros todo aquele vigor, virtude, que ele perdia. Do exposto concluo que, sem possuir exércitos próprios, nenhum principado está seguro, e ao contrário, fica dependente de destino, por não ter quem o defenda na adversidade. Recordemos aqui que a opinião e sentença dos homens atilados sempre foi que não há nada tão débil e instável como a fama do poder que não assenta na força própria. As armas próprias são as formadas ou por súditos ou por servidores do príncipe. Todas as outras são mercenárias ou auxiliares. Será fácil achar a maneira de as constituir, em se refletindo nos exemplos que citei e observando como procederam Filipe, pai de Alexandre Magno, e muitas repúblicas e príncipes. Deixarei que esse procedimento fale por si mesmo. Capítulo 14. Dos deveres de um príncipe no tocante à milícia. O precedente capítulo se deduz que um príncipe não deve ter outro fito ou outro pensamento, nem cultivar outra arte, a não ser a da guerra, juntamente com as regras e a disciplina que ela requer, porque só esta arte se espera de quem manda, e é tão sutil que, além de conservar no poder os príncipes de nascimento, com frequência eleva a tal altura simples cidadãos. Em contraste, os príncipes que cuidaram mais das delícias da vida do que das armas perderam os seus estados. E como o desprezo da arte da guerra determina essa perda, assim o estar nela bem adestrado
determina aquela ascensão. Francisco Sforza, pelo fato de possuir bons exércitos, de particular tornou-se duque de Milão, e seus filhos, por desejarem fugirem às fadigas e aos incômodos das armas, de duques tornaram-se particulares. Entre as causas do mal resultante de estar desarmado inclui-se o desprezo que a suscita. Desprezo que é uma das vergonhas de que um príncipe se deve resguardar, como veremos mais adiante. Um príncipe armado não pode comparar-se com um desarmado. Diz-nos a razão que quem está armado obedece com relutância a quem o não está, e que o desarmado não se encontra seguro entre servidores armados. O desdém de uns e a desconfiança dos outros impedem qualquer cooperação proveitosa. Por isso, um príncipe que não entenda de milícia, além de outras infelicidades já mencionadas, tenha de não ser estimado por seus soldados, nem poder fiar-se neles. Como consequência, ao regente de um principado cumpre dedicar-se com afinco aos misteres da guerra, sobretudo em tempos de paz. Pode-se fazer de duas maneiras: pelas ações e pelo estudo. Pelas ações, conservando seus exércitos bem disciplinados e adestrados, entregando-se às caçadas, com as quais acostumará o corpo às fadigas, ao mesmo tempo aprenderá a conhecer a natureza dos lugares, os pontos onde nascem as serras e onde se abrem os vales, vendo como se apresentam as regiões de planícies, e esforçando-se por reter na memória o curso dos rios e a configuração dos pântanos. Tais conhecimentos dão-lhes uma noção mais perfeita do território do seu estado e permitem-lhes organizar melhor a defesa dele. Outrosim, o príncipe, mediante o conhecimento e a frequentação desses lugares, fará prontamente ideia de como há de ser a natureza de outras regiões que precisa estudar. É que, como as colinas, os vales, as planícies, os rios, os pântanos existentes, por exemplo, na Toscana, têm certa semelhança com os de outras regiões. O conhecimento dos lugares de uma região facilita o conhecimento dos de outra. Ao príncipe, não possuidor dessa ciência prática, faltará o predicado indispensável a todo cabo de guerra, porque ela é quem ensina a achar os inimigos, a tomar os alojamentos, a dirigir os exércitos e regular as marchas, a apossar-se do terreno mais vantajoso. Filiponeses, príncipe dos Acaianos, entre os demais louvores que mereceu aos escritores, tem o de não haver pensado noutra coisa em tempos de paz, senão nos modos de fazer a guerra. Quando andava pelas campinas com os amigos, detinha-se frequentemente a refletir com eles. Se os inimigos estivessem em cima daquela colina e nós nos encontrássemos aqui, qual dos dois teria vantagem? Como poderíamos ir atacá-los mantendo as tropas ordenadas? Se nos quiséssemos retirar, como deveríamos proceder? Se fossem eles que se retirassem, qual a melhor forma de lhes seguirmos no encalço? E enquanto caminhava, ia-lhes apresentando todas as conjunturas em que se pode achar um exército. Ouvia-lhes os pareceres, dizia o seu, ajuntando as razões. Assim, mercê dessa constante reflexão sobre a arte da guerra, ficou habilitado a resolver qualquer situação que durante as campanhas se lhe deparasse. Quanto, porém, ao estudo, deve o príncipe ler a história, meditar nas ações dos homens ilustres, examinar como se portaram nas guerras, investigar as causas das suas vitórias e derrotas, para fugir destas e obter aquelas. Releva-lhe, sobretudo, escolher entre os mais celebrados heróis da antiguidade um modelo, cujas façanhas lhe estejam sempre vivas na memória, fazendo destarte, como se diz terem feito Alexandre Magno com respeito a Aquiles, César com respeito a Alexandre e Cipião, o africano, com respeito a Ciro. Quem quer que leia a vida de Ciro, escrita por Xenofonte, reconhece, lendo depois a de Cipião, quanto este se cobriu de glória por haver imitado aquele e quanto seguiu na castidade, no trato afável, na clemência e generosidade, tudo o que de Ciro escreveu Xenofonte. São essas as regras que a um príncipe avisado convém observar,
Em vez de permanecer ocioso durante os anos de paz, deve esforçar-se por acumular cabedais que lhe sejam úteis no infortúnio, a fim de, em mudando a sorte, estar preparado para resistir-lhes aos golpes.